Fica rolando aqui. Mas já está na live, tá? Somos uma posição. Não. Isso logo. Fala galerinha, bom dia, tudo bom? Então, vamos começar a nossa primeira aqui aula, vídeo aula, para que a gente consiga destrinchar um pouquinho do que vem a ser essa isomeria óptica aí. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, a isomeria óptica, ela vive em função principalmente de uma coisa, ela vive em função do que a gente chama de carbono quiral. Ou vocês podem achar também com o termo carbono assimétrico. Professor, o que vem a ser esse carbono quiral, esse carbono assimétrico? A principal característica do carbono quiral e do carbono assimétrico é o seguinte: o meu carbono quiral, ele tem que ter os 4 ligantes completamente diferentes. Então eu possuo aqui nesse carbono 4 ligantes. Eu tenho X, Y, Z, segura tudo. E eu tenho aqui W. A partir do momento que eu afirmo para vocês que os 4 ligantes são completamente diferentes, então que W é diferente de Z, que é diferente de Y, que é diferente de X, eu digo a vocês que eu tenho carbono quiral. E qual é a característica desse carbono quiral? Esse carbono quiral, ao ser colocado na frente do espelho,
o que é que vai acontecer com ele? Ele vai refletir o seguinte, eu vou ter C. Quem vai ser refletido aqui? O próprio X, perfeito. Então o X vai estar aqui em cima. Quem vai ser refletido embaixo? Eu vou ter Z. Agora, quem é que vai ser refletido desse lado? Desse lado daqui é igual a sua mão. Quiral vem de mão. Se eu levanto minha mão direita na frente do espelho, qual mão vai ser refletida lá? Vai ser refletida a mão esquerda. Então, se eu pego e coloco esse composto na frente do espelho, o que é que vai acontecer? Quem vai ser refletido desse lado? Vai ser quem? Quem vai ser refletido desse lado? Deixa eu pegar aqui o piloto veio. Vai ser Y. E quem vai ser refletido desse lado vai ser W. Pronto. Agora eu tenho o reflexo desse meu composto no espelho. Professor, isso indica o quê? Que aqui eu tenho dois compostos onde, se eu for tentar colocar um em cima do outro, olha só o que é que vocês vão ter. Vou repetir esse. Então eu teria C, X, Y, Z e W. Repetir esse. Agora eu vou tentar colocar esse em cima desse. Eu ia ter o próprio X, eu ia ter o próprio Z, só que quem ficaria em cima de Y? W. Quem ficaria em cima de W? Y. Então, a característica do carbono quiral é essa. Ele possui os 4 ligantes completamente diferentes, que quando colocado na frente do espelho, ele vai refletir sua imagem, só que ele não é sobreponível. Então, essa é a característica de um carbono quiral. Certo, Patrick? Consegui compreender quando você fala o que é um carbono quiral, o que é um carbono assimétrico. Agora, como é que ele trabalharia isso dentro de uma prova para a gente? Ele cansou de trazer as seguintes situações, onde ele vinha trazendo, por exemplo, esse composto. Ele vinha trazendo para você esse composto e perguntava a você se o composto possuía carbono quiral, se o composto não possuía carbono quiral. Mas como é que eu vou saber aí? Aqui estava nítido porque a gente estava com os 4 ligantes abertos, a gente estava com os 4 ligantes em termos maiores. Só que aqui a gente sabe que eu tenho uma fórmula de linha, onde nessa fórmula de linha a tendência é o seguinte, ele vai sempre omitir o hidrogênio para você. Omitindo o hidrogênio para você, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar aquela introdução de química orgânica e lembrar. Lembrar de quê? Nesse átomo de carbono, eu possuo 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Nesse átomo de carbono, eu possuo 2. 1, 2. Nesse átomo de carbono, eu tenho 1. Nesse daqui, eu vou ter 2. Nesse, eu vou ter mais 2. E nesse, eu vou ter 3 hidrogênios. Feito isso, agora analise com calma. O que é que eu digo para o meu aluno quando ele vai analisar a isomeria óptica? Eu digo o seguinte, pessoal, calma. Calma por quê? Porque lá na prova, o excesso de um hidrogênio, a falta de um hidrogênio, um carbono quiral a mais, um carbono quiral a menos, faz toda a diferença na hora da prova. Então pega seu lápis, pega a sua caneta, vai por carbono. Nesse carbono, os meus 4 ligantes são diferentes? Não. Eu tenho 3 hidrogênios, então os 4 ligantes não são diferentes. Esse carbono não é quiral. Nesse carbono daqui, os 4 ligantes são diferentes? Não, porque eu tenho 2 hidrogênios como ligantes, então eles são iguais, então não pode ser um carbono quiral. Já nesse carbono, perceba o seguinte, que um dos ligantes é o hidrogênio, o outro é a hidroxila, aí o aluno poderia me questionar, Patrick, ele não é quiral porque aqui é C e aqui é C. Pessoal, você não vai analisar o elemento que está ligado de forma direta. Você vai analisar o quê? Você vai analisar o grupo. Então perceba que a hidroxila é um grupo, o hidrogênio é outro grupo, esse grupo daqui é outro grupo, que é o grupo etil, e esse grupo daqui é outro grupo, que é o grupo que? Propilo. Então observe que nesse átomo de carbono daqui, os 4 ligantes que ele tem são diferentes. Então, se os 4 ligantes são diferentes, aqui seria o centro quiral dessa estrutura. Nesse átomo de carbono eu tenho 2 ligantes iguais. Nesse átomo de carbono, 2 ligantes iguais. Nesse, 3 ligantes iguais.
Então, nessa estrutura, um único átomo de carbono quiral seria aqui. Então, quando ele trouxer a fórmula do linha para vocês, tenham calma, tenham atenção. Porque a partir do momento que você tem calma e você tem atenção, você consegue enxergar o composto como um todo. Tranquilo? Todo mundo está ouvindo aí, todo mundo está enxergando bem, meu ângulo perfeito está aí, está tudo certinho, né, Cristiano? Estou sentindo falta de você, igual o Geraldo disse. Estou sentindo sua falta, sua e de Charles aqui. De todo mundo, mas você e Charles que interagem de forma mais efetiva na aula. Então já sei como destrinchar isso aqui, beleza? Agora o que é que eu quero que vocês enxerguem? Quando você tem um carbono quiral, quando você tem um carbono assimétrico, você tem o que a gente chama de isômeros opticamente ativos. Patrick, o que seriam esses isômeros opticamente ativos, ou IPA, como vocês podem achar aí de forma abreviada? Quando você possui o carbono quiral, você tem duas possibilidades. Você consegue diferenciar um carbono quiral, você consegue diferenciar os seus isômeros ópticos a partir do plano de desvio da luz. Então, a primeira observação que vocês vão colocar aí, você só consegue diferenciar isômeros ópticos a partir de um polarímetro. Por que, Patrick, a partir de um polarímetro? Você não consegue diferenciar pelo ponto de fusão, você não consegue diferenciar pelo ponto de ebulição, você não consegue diferenciar pela densidade, você não consegue diferenciar por nada. Um único aparelho que dá essa característica para que você consiga diferenciar os isômeros ópticos é o polarímetro. Por que é o polarímetro? Porque você tem dois isômeros ópticos. Você tem o destrógeno, que é o que vai desviar a minha luz para a direita, e você tem o levógeno, que vai desviar a luz para a esquerda. Então, quando eu uso de um polarímetro, aí sim, aí eu consigo tranquilamente diferenciar o isômero destrógeno, destro, levógeno. Acho que é left em inglês, um negócio assim. Em inglês não é meu forte, não. Então seria o levógeno. Agora, quando você tem os seus isômeros opticamente ativos, o número para que você encontre ele é bem simples. 2 elevado a n. O que seriam esse 2 elevado a n? Esse n para a gente é o número de carbono quiral. Então, isso é o carbono quiral. Perceba que tudo está girando em função do meu carbono quiral. Então, se eu consigo achar o meu carbono quiral na estrutura, eu consigo tranquilamente destrinchar toda a isomeria óptica. Então, eu preciso achar o número de carbonos quirais. A partir do momento que eu encontro o número de carbonos quirais, o que é que eu consigo ter? Eu consigo identificar o número de isômeros opticamente ativos. Então, para esse exemplo acima mesmo, no exemplo acima, eu só tenho um carbono quiral. Por só ter um carbono quiral, eu posso afirmar por A mais B, que então aqui eu teria o quê? 2 elevado a 1, então eu teria 2 isômeros opticamente ativos. Então esses isômeros opticamente ativos, ele poderia ser para a gente o destrógeno, que vai desviar o plano da luz para a direita, e ele poderia ser para a gente o levógeno, que vai desviar o plano da luz para a esquerda. Então a diferença vai ser essa. Show? Tranquilo? Posso apagar essa parte aqui? Do mesmo jeito que a gente tem os isômeros opticamente ativos, a gente vai ter também os isômeros opticamente inativos. O que é que eu tenho como característica para esses isômeros opticamente inativos? Eles, como o nome já diz, eles não têm atividade sobre o plano de desvio da luz. Por quê? Porque um vai cancelar o outro. Patrick, como é que eu vou achar esses isômeros opticamente ativos? Inativos. Mais uma vez, ele vai depender do número de carbono quiral. Por quê? A conta aqui vai ser o seguinte: 2 elevado a n menos 1. Então eu preciso do número de carbono quiral. A partir do momento que eu tenho esse número de carbono quiral, eu consigo ter essa ideia. Então, para o exemplo que a gente tinha lá, a gente ia ter 2 elevado a 1 menos 1. Então eu teria 2 elevado a 0. E a gente sabe que todo número elevado a 0 é 1. Então eu teria 1 isômero
opticamente inativo. Aí a dica para vocês ganharem tempo na resolução de uma questão. O número de isômeros opticamente inativos é sempre a metade dos ativos. Então, se eu tinha 2 ativos, eu só posso ter 1 inativo. Se eu tiver 10 ativos, eu só posso ter 5 inativos. Perfeito? Certo, tranquilo. Mas lá na hora da prova, deixa eu apagar aqui. Lá na hora da prova, o que é que acontece? A gente acaba condicionando o nosso cérebro a enxergar única e exclusivamente só o carbono quiral. Meu carbono é quiral, meu carbono é quiral, meu carbono é quiral, certo? Mas, partindo dessa ideia, você tem que enxergar o seguinte, que existem alguns compostos onde eu não tenho o carbono quiral. Como assim, Patrick? Eu não tenho nele as 4 ligações simples, mas o composto como um todo, ele consegue ser quiral. Como? Nesse caso aqui mesmo, por exemplo. Nesse caso aqui, você observa que nenhum dos 3 átomos de carbono que você tem aí é quiral. Porém, aqui eu consigo ter sim o efeito da isomeria óptica. Por que eu consigo ter o efeito da isomeria óptica? Se eu pego esse composto e coloco na frente do espelho, você vai ter o seguinte reflexo. Então, aqui eu teria a hidroxila, aqui eu teria o cloro, aqui eu teria o hidrogênio, aqui eu teria o bromo. Se eu tentar colocar esse composto em cima desse, perceba que eles não são sobreponíveis. Um não vai ficar em cima do outro de forma igualitária. Aí você vai me perguntar, mas aqui eu não tenho carbono só com ligações simples, eu não tenho carbonos sp3, mas você não precisa. Aqui, que é o caso que a gente chama de aleno, o que é que vai acontecer? Toda vez que acontecer isso, quando eu tiver o meu carbono sp com os 4 ligantes completamente diferentes, eu posso dizer que ele é passivo de isomeria óptica. A mesma coisa, enxergue em uma molécula fechada. Como assim uma molécula fechada? Se eu trago para vocês essa situação, como a prova já abordou lá, ele trazia essa situação e perguntava para vocês se a molécula é ou não quiral. Aí meu aluno ia olhar e ia dizer o seguinte, peraí, aqui eles têm o mesmo ligante, que são 2 hidrogênios, aqui eles possuem também 2 hidrogênios, então todos os átomos de carbono, exceto esse, possuem 2 hidrogênios, então eles não são passivos de isomeria óptica. Não, pelo contrário. Atentem-se à molécula também. Então não enxergue o centro de quiralidade só no carbono. Vamos ampliar o conhecimento da gente. Então como é que eu iria enxergar isso aqui? Vocês iriam enxergar o seguinte, pessoal. Nesse átomo de carbono mesmo, quem são meus 2 outros ligantes? Meus 2 outros ligantes seriam H e H. Por possuírem 2 ligantes iguais, essa molécula ela não teria um centro de quiralidade. Mas se eu faço isso aqui, olha só vou mudar um pouquinho essa estrutura. Pronto, agora sim. O que foi que eu fiz? Eu substituí um dos hidrogênios pelo átomo de cloro. Então, analisando agora esse átomo de carbono, você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que se essa molécula for dividida ao meio, eu tenho o quê? Eu tenho como um dos ligantes o cloro, como um dos ligantes o hidrogênio, e os 2 outros ligantes, você vai perceber que é esse lado da molécula e esse lado da molécula. Então são 2 lados da molécula completamente diferentes. Então observem que esse carbono daqui sim, esse carbono seria quiral. Então enxerguem sua molécula também como passivo ao composto quiral. Então a quiralidade, a assimetria não é só do carbono, ele pode conter dentro da minha molécula também. Então essa molécula ela não seria uma molécula quiral, porque os ligantes de todos os átomos de carbono seriam iguais, que seriam os átomos de hidrogênio. Já nessa molécula não. Eu teria o hidrogênio, o cloro. Eu teria esse lado da molécula completamente diferente desse lado da molécula. Então, quando eu tiver
isso dentro de uma molécula. Quando eu tiver essa estrutura de cima, eu tenho o que a gente chama de isomeria óptica, só que sem necessariamente a presença do meu carbono quiral. E quando você vai enxergar o seu carbono quiral, você tem que pensar no seguinte: você tem que pensar nas suas propriedades. Então, quais são as propriedades desses carbonos quirais? Quais são as propriedades dos compostos quirais? Primeiro, possuem PF, PE e densidade iguais. Professor, o que é PF? Prato feito? Não. PF, ponto de fusão. Então eu tenho o ponto de fusão, eu tenho o ponto de ebulição, eu tenho a densidade completamente igual. Tanto do isômero dextrógeno, que desvia a luz para a direita, quanto do isômero levógeno, que desvia a luz para a esquerda. Então eu não consigo diferenciar um isômero dextrógeno do levógeno a partir do momento em que eu tenho o ponto de fusão, porque os dois vão ter o mesmo ponto de fusão. Diferente lá quando a gente estava analisando o isômero cis e o isômero trans. O isômero cis e o isômero trans, aí sim, a gente conseguia diferenciar pela solubilidade, porque a gente sabia que o cis ele é polar, o trans ele é apolar. A gente conseguia diferenciar pelo ponto de ebulição. Então lá, na isomeria geométrica, o cis e o trans sim, eles possuem características diferentes, propriedades físico-químicas diferentes. Já aqui não. Aqui, na nossa isomeria óptica, você não consegue ter isso. Você tem sim todas as características físico-químicas completamente iguais. Então, o que é que eu faço para diferenciar um composto destrógeno, que desvia a luz para a direita, para um composto levógeno, que desvia a luz para a esquerda? Então, você usa de um polarímetro. Eu só consigo diferenciar o destrógeno do levógeno do destrógeno a partir do momento que eu faço uso de um polarímetro. Por quê? Minha luz ela vem, passa rente. Ela não era para sofrer desvios. Quando ela passa dentro do composto, quando ela passa dentro da amostra, ou ela vai sofrer o desvio para a direita, ou ela vai sofrer o desvio para a esquerda, que é quando a gente tem o destrógeno para a direita, levógeno para a esquerda. E só que quem consegue identificar esse desvio é o polarímetro. Então eu preciso do auxílio do polarímetro para que eu consiga diferenciar quem vai ser o isômero destrógeno, desviar para a direita, quem vai ser o isômero levógeno, desviar para a esquerda. Porém, a gente tem uma situação bem específica que são as enzimas. Como é que funciona essa situação? Pode entrar, Jess, aqui não paga não, a aula no show é de graça. Como é que eu vou diferenciar em função das minhas enzimas? As enzimas, elas são regioseletivas. Tem aquela historinha lá de biologia, onde você tem a chave e a fechadura. A mesma coisa acontece aqui com a química orgânica da isomeria óptica. Eu tenho que enxergar que o composto, ele precisa de um encaixe perfeito para a minha enzima. Então, se eu tenho uma enzima que ela só aceita o encaixe dela para o isômero dextrógeno, o levógeno vai ser inativo nela. Se eu tenho uma enzima que ela rejeita o dextrógeno e só aceita o levógeno, então eu sei que o dextrógeno seria inativo nela. Isso aconteceu muito lá em 1900 e barará, quando um remédio utilizado para combater a cólica era muito utilizado na Inglaterra. Aí o que foi que acontecia? As mulheres ingeriam esse remédio. Ao ingerir esse remédio, elas combatiam a cólica, só que uma enzima ela era inativada no corpo feminino. E essa enzima, em certo momento, ela era essencial para o desenvolvimento do feto, desenvolvimento dos braços, desenvolvimento das pernas. Então foi um surto na Inglaterra de fetos nascendo sem braços e sem pernas. Por quê? Porque a enzima necessária para o desenvolvimento do braço, da perna do bebê, ela era inativada com um dos isômeros ópticos, ou o dextrógeno ou o levógeno. E na época não se sabia que ainda existia esse tipo de isomeria. Então foi um surto. Perdurou-se por anos essa situação. Aí foi quando alguns cientistas, entre eles Pasteur, começou a estudar a isomeria óptica. Então foi quando ele percebeu que a gente tem tanto os isômeros destrógenos quanto levógenos, que possuem
características físico-químicas iguais, porém, dentro do organismo, devido à ação enzimática, eles conseguem reagir de forma completamente diferente. Aí agora sim, os remédios que são comercializados aí para combate à cólica, eles isolaram um único isômero que consegue inativar a dor, e o que inativava a enzima, ele foi descartado. Então hoje vocês podem tomar tranquilamente, sem problema nenhum, aí os isômeros que tem dentro do remédio para a cólica, sem estar se preocupando. Porém, em sala, me lembro que eu comentar para vocês uma situação de um remédio que está em mercado aí. E esse remédio, devido à sua ação enzimática ser muito intensa, ele está causando o mesmo efeito que era causado lá em 1900 e pouco, quando as mulheres tomavam remédio para cólica. Então me lembro, Cristiano, em sala você me lembra, quando a gente voltar sendo professor, fala daquele remédio que você disse que queria falar lá na isomeria óptica. Perfeito? Então, pessoal, partindo dessa ideia, se a gente pegar o material aí, peguem por favor o material de vocês, peguem aí na questão 26, para que a gente consiga analisar com cuidado. Nessa questão 26, ele vem trazendo o seguinte: a asparagina é um aminoácido que pode ser fabricado pelo organismo. Este composto apresenta isomeria óptica. Ele me deu a estrutura aí da asparagina. A quantidade de carbonos quirais não confundam a pergunta. Ele está querendo saber a quantidade de carbonos quirais. Ele não quer saber a quantidade de isômeros ópticos, ativos ou inativos. Ele quer saber a quantidade de carbonos quirais. Então eu vou atrás, eu vou à procura de única e exclusivamente o carbono que possui os 4 ligantes diferentes. Aqui, você não tem o seu carbono quiral. Sua molécula, sim, sua molécula é quiral. Mas você não tem a presença do carbono quiral, que é o carbono que possui as 4 ligações simples, e essas 4 ligações são completamente diferentes. Perfeito? Então fiquem atentos ao que ele quer na pergunta. Então aí ele vem trazendo o quê? Ele quer o número de carbonos quirais. Se vocês enxergarem na estrutura de vocês, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Se vocês enxergarem nessa estrutura que ele vem trazendo para vocês, ele vem trazendo a estrutura do aminoácido, onde eu tenho pronto, está aqui a nossa estrutura do aminoácido. E ele quer saber quantos carbonos quirais eu vou possuir aí. Se vocês observarem, esse carbono daqui, ele tem 1, 2, 3 ligantes. Ele só possui 3 ligantes, então ele não tem a característica para ser carbono quiral. Qual é a característica para ser carbono quiral? Os 4 ligantes diferentes. Então esse daqui, ele não possui essa característica. Então se eu elimino esse, automaticamente eu também vou eliminar esse daqui, porque ele é igual ao outro. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quem é que eu tenho aqui? Eu tenho 2 hidrogênios nessa estrutura. Então eu teria 1, 2. Então, na minha estrutura, com esse carbono, eu tenho esse ligante completamente igual a esse. Então, para a gente, ele não teria característica de carbono quiral. Diferente do que eu tenho aqui. Perceba que o que eu tenho aqui, deixa eu só subir esse hidrogênio aqui. Eu tenho o ligante NH2, o ligante hidrogênio, esse ligante daqui, e eu tenho esse ligante daqui. Observe que os 4 ligantes, eles são completamente diferentes entre si. Por ser completamente diferentes, ele dá a esse carbono a característica de ser um carbono quiral, a característica de ser um carbono assimétrico. As 4 ligações simples, dentro dessas 4 ligações simples, as 4 são completamente diferentes. Então, nessa estrutura aí, eu tenho apenas um carbono quiral. Então, a gente teria o quê? A gente teria o quê? Aí, gabarito com a letra A. Show? Na mesma pegada, se a gente for observar a questão 29, na questão 29, ele vem dizendo o quê? A fexofenadina é um antihistamínico não sedativo que surgiu como um substituto para outro medicamento que causava fortes efeitos colaterais. Este composto apresenta a seguinte estrutura molecular. Pode-se afirmar que este composto possui A. 2
carbonos quirais assimétricos e um grupo funcional dos ácidos carboxílicos, olhem aí a questão de vocês. Lá na extremidade direita, você tem sim a presença do grupo característico do ácido carboxílico. Perfeito, show de bola. Então essa parte está correta. E ele vem afirmando, eu tenho 2 carbonos quirais. Pessoal, onde é que eu iria procurar esses carbonos quirais? Para vocês enxergarem esses carbonos quirais, eu vou destacar para vocês 3 partes dessa molécula. Vou chamar aqui de AR, que é o aromático. Então eu teria, uma dessas partes seria essa parte daqui, a outra parte da minha molécula seria essa daqui, pronto. Por enquanto eu tenho essa parte e essa parte. O aluno ia observar aqui esse carbono daqui. Patrick. Foi. Tá no seu limite ali, né? Pronto, até aqui, né? A linha ainda mostra, mas corta um pouquinho a pontinha. Pronto. Então, se eu for observar aqui, esse carbono daqui, o aromático daqui é igual ao aromático daqui. Por ele possuir 2 grupos iguais, ele não pode ser classificado como um carbono quiral. Então, para a gente, essa parte daqui, essa estrutura daqui, está eliminada. Aí agora vamos observar a outra parte. Na outra parte que a gente ia ter, seria esse outro carbono daqui. Já esse outro carbono daqui, eu tenho o hidrogênio, a hidroxila, eu tenho todo o resto desse grupo e todo o resto desse grupo. Perceba como ele possui os 4 ligandos completamente diferentes. Como esse grupo é completamente diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Por possuir os 4 ligandos completamente diferentes, ele tem a característica básica de ser um carbono quiral. Então, já temos a estrutura de um carbono quiral. E a outra estrutura que a gente poderia analisar com mais calma seria a estrutura lá no final, próximo do ácido carboxílico. Acharam ela aí? Ela tem o quê? Esse carbono aí tem o quê? Ele tem 2 grupos metil, um para cima e o outro para baixo. Então, como ele tem 2 grupos metil, eles são iguais entre si. Já que eles são iguais, então eles não podem caracterizar a presença de um carbono quiral. Então, nessa estrutura, de acordo com a análise da gente, a gente tem apenas um carbono quiral. E ele vem afirmando na alternativa A que eu tenho 2. Falso. B, um carbono quiral, certo, assimétrico, show de bola. E um grupo fenol, ele está afirmando que eu tenho um carbono quiral. E de acordo com nossa análise, a gente já percebeu que sim, nós temos um carbono quiral. Só que se a gente for enxergar o grupo fenol, OH ligado ao anel aromático, a gente não tem a presença dele aí. Ele já traz a extremidade esquerda da molécula, olhem ela aí. Encontraram? Ele já traz essa extremidade esquerda da molécula já para confundir a gente. Porque você vê muito anel aromático próximo e próximo deles você tem o OH, aí na nossa estrutura. D, um carbono quiral, assimétrico, show, e um grupo funcional da amina. Amina é nitrogênio ligado a carbono. Se vocês observarem aí, a gente tem dentro ali de um anel aromático, eu tenho a estrutura da minha amina. Então a gente teria o quê? Letra D, como gabarito. Perfeito? Então perceba que tudo vive em função do carbono quiral. Eu preciso identificar, eu preciso classificar, eu preciso ter calma para encontrar esse carbono quiral. Porque se eu não tiver calma, às vezes eu passo batido um ligante, eu passo batido outro ligante, e quando a gente vai ver, a estrutura está completamente errada. Então tenham calma, tenham atenção, tenham zelo na hora de classificar um carbono quiral. Então procurem bem devagar em toda a sua estrutura. Se a gente pegar a questão 30, baseado no mesmo princípio, o uso do DDT 1,1,1 tricloro 2,2 bis 4-clorofenil etano no controle de doenças causadas por insetos salvou milhões de vidas na metade do século passado, principalmente pela dizimação da população de mosquitos Anopheles 1, um dos elos principais do ciclo da paralisia causador da malária. A estrutura química do DDT pode ser assim representada. E ele vem trazendo a estrutura química aí pra gente do DDT. Analisa afirma a veracidade,
V, ou a falsidade F, das proposições abaixo sobre a estrutura química do DDT. Primeiro, a estrutura química do DDT apresenta carbono assimétrico. Então eu tenho que ver se aí ela vai apresentar ou não um carbono assimétrico. Eu percebo que nos meus anéis aromáticos, todos os carbonos, eles possuem apenas o quê? 3 ligantes. Então para a gente ele já está excluído. Eles não vão possuir o carbono assimétrico, a assimetria necessária para o carbono quiral. Beleza. Então para a gente só restaram 2 opções. Quais foram essas 2 opções? Para a gente só restou o carbono, deixa eu apagar aqui. Para a gente só restou isso aqui. Esse carbono, que está ligado a esse anel aromático, que está ligado ao cloro, que está ligado a esse anel aromático, que está ligado ao cloro. Pronto. E aqui eu tenho o hidrogênio. Se eu for analisar, eu vou perceber o seguinte. Eu vou perceber que esse carbono daqui está desclassificado. Ele não serve para a gente como um anel, como um carbono assimétrico, como um carbono quiral. Por que ele não vai servir para a gente como um carbono assimétrico, um carbono quiral? Porque ele possui 3 ligantes iguais, que são os 3 átomos de cloro. Então para a gente ele também está desclassificado. Restou para a gente analisar o quê? Só esse átomo de carbono daqui. Se você for analisar esse átomo de carbono, você vai perceber que o hidrogênio é diferente desse ligante daqui, que é diferente desse ligante daqui. Só que observe o seguinte, o ligante do seu lado direito, o anel aromático ligado ao cloro, é completamente igual ao ligante do seu lado esquerdo, que também está ligado ao cloro, o anel aromático ligado ao cloro. Então, o que é que vocês percebem? O que é que vocês têm como conclusão? Que esse carbono aí, do DDT, ele não tem carbono assimétrico. Ele não possui um carbono quiral. Então, no DDT, na estrutura do DDT, eu não tenho uma estrutura que possui carbono quiral. Então, a afirmativa 1 é uma afirmativa falsa. Afirmativa 2. A estrutura química do DDT apresenta 21 ligações sigmas e 6 ligações pis. Eu sei que a ligação pi é a ligação dupla ou a ligação tripla. Eu enxergo que em cada anel aromático eu tenho quantas ligações duplas? 3. Como eu tenho 2 anéis aromáticos, então eu vou ter 6 ligações duplas. Então, por enquanto, eu tenho 6 ligações pis. Show de bola! Aí agora, eu tenho que ver se eu tenho 21 ligações sigmas. Todas as ligações que restarem, tirando as duplas, elas são ligações sigmas. Se a gente for observar aí, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A gente tem muito mais do que 21 ligações sigmas. Então eu tenho 6 pis, o que sobrar é ligação sigma. Se a gente for contar tirando as 6 pis, a gente tem muito mais do que 21 ligações sigmas. Então tá falso, aceito. E a outra, o que é que eu tenho? A estrutura química do DDT apresenta 12 átomos de carbono com hibridação sp2 e 2 com hibridação sp3. Vamos ver. Na estrutura química do DDT, ele está dizendo que eu tenho 12 átomos de carbono sp2 e 2 com hibridação sp3. Vamos lembrar lá da introdução de química orgânica, como eu comento com vocês direto em sala. A prova que vocês vão fazer é uma prova que de orgânica ela sempre vai querer o básico também. A hibridação, o NOx. Então eu tenho que sempre estar relembrando o básico lá da química orgânica. Então o que é um carbono para a gente sp3? Um carbono para a gente sp3 é um carbono que possui as 4 ligações simples. E o que é o carbono sp2? É o carbono que tem a ligação dupla. Então, se a gente for observar lá na estrutura do DDT, em cada anel aromático eu tenho 6 carbonos sp2, como eu tenho 2 anéis aromáticos, eu tenho 12 carbonos sp2. Perfeito. Fora esses carbonos sp2, eu tenho esse e esse
átomo de carbono. Ambos só possuem ligações simples. Como só possuem ligações simples, eles têm o quê? Eles têm a característica de um carbono sp3. Então aqui eu teria o carbono sp3. Então ele vem afirmando o quê? Ele vem afirmando que eu tenho na estrutura química do DDT, apresenta 12 carbonos sp2, show, e 2 carbonos com hibridação sp3, verdadeiro. Então eu teria a afirmativa 1, falso, a afirmativa 2, falso, e a afirmativa 3, verdadeiro. Letra E. Perfeito? Tranquilo? Pronto. Se a gente for pegar agora, pessoal, a questão 34. Vamos dar uma analisada nessa questão 34 aqui. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Nessa questão 34, ele vem trazendo para a gente 4 compostos. Composto 1, 2, 3 e 4. A, 1 e 2 não possuem isômero geométrico. 1 e 2 não possuem isômeros geométricos. Vamos só lembrar um pouquinho lá da isomeria geométrica. Eu vou desenhar aqui o composto 1, questão 34. Composto 1. Metil. Pronto. É isso que eu tenho no meu composto 1. A isomeria geométrica é a isomeria do cis e do trans. Então, qual foi o critério básico que a gente colocou lá na aula de isomeria geométrica para dizer se um composto é ou não geométrico? Para dizer se um composto é ou não geométrico, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter R1 diferente de R2. Então aqui R1 está diferente de R2. E eu preciso ter R3 diferente de R4. E aqui eu percebo que R3 está igual a R4. Então, a partir do momento que eu tenho o R3 igual a R4, o R1 igual a R2, eu não tenho a isomeria geométrica. Então, no composto 1, eu não consigo ter a isomeria do cis e do trans. Porque por mais que eu inverta, jogue esse hidrogênio para cima e esse para baixo, eu sempre vou ter a mesma coisa, eu sempre vou ter a mesma estrutura. Então aí eu não tenho a isomeria geométrica. Já no composto 2, se a gente for observar, olha só o que é que a gente tem. No composto 2 você teria isso. O grupo metil, pronto. No seu composto 2, aí sim, agora sim. Observe que R1 está diferente de R2 e eu tenho R3 diferente de R4. Então, em um mesmo átomo de carbono da minha nuvem pi, os dois ligantes são diferentes, tanto nesse quanto nesse. Então aqui agora sim eu consigo ter o fenômeno da isomeria geométrica. Eu consigo ter o cis e eu consigo ter o trans. Por quê? Porque se eu jogo ou esse metil ou esse grupo para cima, o hidrogênio vem para baixo. Então agora eu teria eles na posição transversal. Por enquanto, como é que eles estão orientados? Os ligantes iguais, hidrogênio e hidrogênio, estão no mesmo lado. Então eles estão na posição cis. Se eu inverto qualquer um deles, eles vão para a posição trans. Então o isômero 2 sim, ele consegue ter o fenômeno da isomeria geométrica. Já o composto 1, aí não. O composto 1 ele não consegue ter esse fenômeno. Ele vai ter qualquer outro tipo de isomeria. A gente pode enxergar lá na frente, isomeria de função, isomeria de cadeia. Agora, a isomeria geométrica, para essa estrutura, ela não é possível. Porque em um mesmo átomo de carbono, eu tenho dois ligantes completamente iguais. Então, a afirmativa A, ela está falsa. B. 1 e 2 são isômeros de função. 1 e 2 são isômeros de função. Se você observar qual é a função que eu tenho no composto 1, a função orgânica que eu tenho no composto 1 é o álcool. Olha a hidroxila lá no final. E a função orgânica que eu tenho no composto 2 também é um álcool. Então, eles não são isômeros de função. Eles possuem a mesma função.
Para que eu seja isômero de função, eu preciso mudar a função do meu composto. Um álcool com um éter, um ácido carboxílico com um éster. Então, como aqui eu tenho a mesma função, álcool e álcool, eles não são isômeros de função. Falso. C. 2 e 3 possuem tautômeros. Patrick, o que é a tautomeria? Tautomeria foi o que a gente viu lá em sala. É um equilíbrio dinâmico que eu tenho geralmente entre cetona e enol. É um equilíbrio dinâmico que eu posso ter entre o ácido carboxílico. É um equilíbrio dinâmico que eu posso ter o aldeído e o enol. Então, se você enxergar, esse equilíbrio dinâmico ele tem uma característica. Eu preciso de uma nuvem π muito próxima de um elemento eletronegativo, que no caso geralmente acontece com o oxigênio. E ele vem dizendo que no composto 2, como ele vem afirmando aí na letra C, 2 e 3 possuem tautômeros. No composto 2, eu não consigo ter o tautômero, porque minha nuvem π ela está completamente distante, ela está muito distante da hidroxila. Então, no composto 2, que seria esse composto daqui, olha onde minha nuvem π está, olha onde a hidroxila está. Então, eles estão distantes uns dos outros. Já no composto 3, eu conseguiria. No composto 3, eu conseguiria ter o fenômeno da tautomeria, porque eu tenho um aldeído muito próximo da hidroxila, do OH. Então, eu poderia sofrer o fenômeno da tautomeria. Só que no composto 2, não. Eu não conseguiria ter esse fenômeno. D. 3 possui um isômero óptico. 3 possui um isômero óptico. Se eu for enxergar na estrutura 3, eu tenho o seguinte. Pronto. É isso que vocês têm aí. 3 possui um isômero óptico. Então vamos observar aí se 3 possui um isômero óptico. Isômero óptico lembra pra gente de carbono quiral. Pronto. Então vamos procurar o carbono quiral dentro dessa estrutura. Nessa estrutura, eu percebo que o carbono quiral ele está localizado nesse carbono daqui. Por quê? Porque esse ligante é completamente diferente desse ligante, que é diferente desse ligante, que é diferente desse ligante. Então, nessa estrutura, eu tenho um carbono quiral. Esse carbono quiral, ele vai dar para a gente o quê? 2 elevado a n isômeros opticamente ativos, e ele vai me dar 2 elevado a n menos 1 isômeros opticamente inativos. Então, se eu tenho só um carbono quiral, eu teria 2 elevado a 1, então eu teria 2 isômeros opticamente ativos. E eu teria aqui 2 elevado a 1 menos 1, então eu teria 2 elevado a 0, então eu teria 1 isômero opticamente inativo. Ele vem afirmando aí para vocês o que? 3 possui um isômero óptico. Não, ele não possui um isômero óptico. Ele possui 2 isômeros opticamente ativos e ele possui um isômero opticamente inativo. Se ele viesse afirmando que ele possui um carbono quiral, estaria certo. Se ele viesse afirmando que ele possui um isômero opticamente inativo, estaria certo. Agora ele só veio dizendo que 3 possui um isômero óptico. Não, ele não possui só um. Ele possui um opticamente inativo, um opticamente ativo. Perfeito? Letra E. 3 e 5 e 4 são isômeros de cadeia. Se eu for observar na estrutura 3 e a estrutura 4, o que é que eles possuem de diferente? Pode entrar, professor, não paga não. O que é que eles possuem de diferente? Eles possuem... As câmeras a Globo não mostram. Eles possuem o que de diferente? Eu tenho a função aldeído e álcool. No outro eu tenho a função ácido carboxílico e álcool. Então eles são isômeros de função. Eles não são isômeros de cadeia. Perfeito. Professor, e aí qual seria o gabarito? Nessa questão eu acho que ele queria
colocar na letra D, ao invés de um isômero óptico, ele queria colocar um carbono quiral. Aí o termo estaria correto. Se ele tivesse um carbono quiral ou um isômero opticamente inativo. Então, risquem aí para vocês. Na letra D possui 3, possui um, aí vocês risquem. Não bote isômero óptico, bote carbono quiral. Aí sim, 3 possui um carbono quiral. Aí está correto. Em 3, eu tenho uma estrutura onde eu possuo apenas um carbono quiral. Show? Então, galerinha, vocês peguem esse material aí de isomeria, comecem a destrinchar, porque a gente já viu a isomeria plana, a gente já viu a isomeria geométrica, e introduzimos hoje um pouco da isomeria óptica. Então, comecem a destrinchar para que nas próximas aulas, lá no grupo, vocês mandam a dúvida, a gente vai comentando, a gente vai esclarecendo. Mandem a dúvida para o grupo, porque sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega também. Então, a gente aproveita e tira a dúvida de geral. Agora, façam. Não aproveite esse tempo para ficar em casa sem fazer nada não. Destrinchem as questões. Peguem as questões. Eu mandei lá para vocês viram lá o gabarito. Peguem as questões, destrinchem. E qualquer dúvida, manda no grupo, manda no privado, que a gente se coloca à disposição para sanar a dúvida de vocês. Como eu digo, dúvida começa como uma bola de neve. Começa pequenininha, quando você vai ver, está uma avalanche. E essa avalanche às vezes só dá errado lá na hora da prova. Então mata a dúvida de vocês, extermina a dúvida de vocês quando ela aparecer. Apareceu, a gente está lá à disposição no grupo, 24 horas para tirar a dúvida de vocês. Perfeito? Então, próxima aula a gente vai continuar a parte de isomeria óptica, terminar essa parte de isomeria e jogar dúvida nos próximos assuntos. Então, bom descanso, entre aspas, e questão. Vocês vão ficar agora com a aula de física e até a próxima, pessoal.